Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora a professora vai estar assistindo. Nosso grupo ficou com o capítulo 10 do livro Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais, Paradigmas, Estratégias e Métodos. O nome do capítulo é Entrevista Qualitativa, Instrumento de Pesquisa e Evento Dialógico, com os autores Cristiane e Pedro. Os discentes são Ana Clara Quirino, Andresa Alves, Ismael Rodrigues, Maria Cláudia e Sabrina Rainara. Agora eu vou começar falando sobre a introdução, e segundo essa citação fala: a entrevista é uma prática de pesquisa que mostra claramente a crise metodológica desenvolvida nas ciências humanas e sociais a partir de seu afastamento do programa moderno do empirismo e do subjetivismo moderno, segundo Godoy e Matos. A introdução do capítulo 10, ela aborda a importância da entrevista qualitativa como ferramenta de pesquisa nas ciências humanas e sociais, destacando a relevância de considerar a entrevista não apenas como um meio de comunicação, de coleta de dados, mas também como um evento comunicativo complexo, onde o diálogo e a compreensão do conhecimento, as relações de poder e a sutilidade da interação desempenham papéis essenciais nesse capítulo. Com isso, enfatiza-se a importância da entrevista como evento de intercâmbio dialógico e propõe-se uma reforma metodológica para enriquecer sua prática, alertando contra a sua abordagem meramente técnica. Bom, o meu tópico é entrevista qualitativa, as tentativas e riscos de definição formal. Bom, a entrevista qualitativa, ela é utilizada desde os anos 1930 pelas ciências sociais e a gente consegue deferir ela das conversas cotidianas pela estruturação da interação, no caso, porque são feitas com diversas abordagens, por exemplo, a conversacional livre, baseada em roteiro e padronizada aberta, que basicamente consiste naquele sistema que você tem um roteiro, mas podendo ou não fazer outras perguntas ao decorrer da entrevista. Sua flexibilidade a torna valiosa porque para a pesquisa, mas há muitos desafios, como a dependência dos achados e suas correspondências com o modelo teórico da pesquisa. E aí eu vou ficar com a segunda seção, que compreende 3 subseções, já intitulada Revendo alguns procedimentos metodológicos de praxe na entrevista qualitativa. Em relação a esses procedimentos metodológicos, a gente vai entender que ele pode ser definido em partes durante, né, o planejamento desse estudo e em parte durante a própria execução desse estudo. Em relação, né, às decisões procedimentais que vão se embasar no quadro teórico, né, por meio desse quadro teórico, a gente vai definir o objeto, né, da pesquisa, o objeto da pesquisa e a metodologia da pesquisa. Os procedimentos metodológicos, eles são a última parte, a última construção da pesquisa, mas é importante dizer que suas características paradigmáticas, elas são definidas desde o início. Pode passar. E aí a gente entra na primeira subseção, quantas e quais pessoas entrevistar. Em primeiro lugar, em pesquisas qualitativas, a gente não vai usar fórmulas matemáticas, como é no caso de estudos quantitativos, né? Que a gente usa bastante, e a estatística principalmente. Já no estudo qualitativo, né, não vai haver também critérios, né, sociodemográficos universais, porque a abordagem, né, da pesquisa qualitativa, ela valoriza a evolução teórica e a compreensão analítica ao longo do processo. E aí, como é que é feita essa seleção? Ela pode ser, né, definida por meio de dois princípios, né? Alguns pesquisadores, em primeira, às vezes fazem uma ampla gama de entrevista, né, com várias pessoas, para trazer justamente o princípio da diversidade na pesquisa. E já outros teóricos, outros pesquisadores, eles trazem o princípio da saturação teórica, que basicamente ela vai ser uma amostra que é determinada pela evolução de características teóricas.
Em relação a como vai trazer o acesso, né, a esses participantes, o método mais usado é o método bola de neve, onde os entrevistados eles podem indicar outras pessoas para participar da pesquisa e também pode ter acesso a outros participantes por meio do ciclo social do próprio pesquisador, né? Outros recursos também são levados em consideração, como a acessibilidade e os recursos que estão disponíveis ali que vai influenciar nessa seleção de participantes. Né? O pesquisador ele precisa considerar ali uma preparação, né, dessas condições, de como é que vai ser essa entrevista, e também minimizar o impacto da sua presença ali no ambiente social do entrevistado. A técnica bola de neve ela pode ser eficaz, né, sim, para essas conexões iniciais, mas o que realmente vai definir vai ser a preparação e a relação que vai acontecer ali durante as entrevistas. Pode passar. E aí a gente entra na segunda subseção, o relacionamento entrevistador-entrevistado, facilitação ou inibição, onde a gente vai entender que existem processos que podem tanto facilitar ou dificultar, no caso, inibir. Em relação a esses processos que facilitam, né, essa entrevista, a gente pode ver um meio como as redes sociais, por exemplo, porque ela vai ser, vamos dizer, de certa forma, cooperativa para a busca e a interação, né, dessa entrevista. No entanto, a gente precisa levar em consideração os inibidores, como, por exemplo, falta de vontade, autocensura e traumas emocionais que podem ali limitar a informação que vai ser compartilhada. Existem principalmente dois fatores, né, que são fatores inibidores comportamentais e emocionais, que podem ser, por exemplo, a falta de tempo e trauma, e também relacionados ali à capacidade do entrevistado em se comunicar, como, por exemplo, o esquecimento ou ali uma confusão de tempo, ali de datas, uma confusão cronológica. Né? Então, para a seleção, esses fatores também precisam ser considerados. E, além disso, né, para que a gente tenha uma informação mais acessível, tanto com qualidade e com quantidade, é preciso também que o entrevistador ele tenha uma habilidade de comunicação e também saiba se relacionar bem com o entrevistado. Né? O sucesso ali da entrevista não vai só depender do desenho ou do planejamento daquela entrevista, mas também das competências comunicativas do entrevistador. E aí a gente entra na última subseção, que é acordo inicial, roteiro e outros procedimentos e outros aspectos procedimentais. E aí a gente vai entender um pouco sobre como vai funcionar que assim, o entrevistador ele precisa se colocar como uma posição de transmissor de interesse, de confiança, de motivação para o interlocutor. Né? E isso vai exigir alguns acordos, como, por exemplo, os motivos, né? Por que ele está fazendo aquela pesquisa, aquela investigação, a logística, as intenções, e a devolução também dessa informação para que o entrevistado também avalie essas informações, né, que vão ser usadas. Também em relação a guias de entrevista e a roteiros, né, a gente é muito importante também que utilize ele com um certo cuidado, porque o uso excessivo desses, como é que eu posso dizer, dessas ferramentas pode acabar atrapalhando ali a entrevista de uma certa forma. Então, é preciso que o entrevistador tenha esse cuidado de fazer com que a entrevista seja aberta e equilibrada, né? E que tenha cuidado com para que esses roteiros não interfiram ali na interação. Outro ponto importante também que a gente precisa considerar é em relação a gravações e transcrições, né? Porque isso vai ser muito importante, né, para a precisão das informações que vão ser coletadas, mas é preciso ter um certo cuidado. Por quê? Porque essas ferramentas podem atrapalhar e distrair o entrevistador. Porque ele sabe que aquilo está sendo gravado, está sendo transcrito. E isso pode fazer com que ele fique meio desatento
em relação a não ter tanta prestar atenção no que o entrevistado está falando. Então, é isso. Boa noite, eu fiquei com o capítulo 10.3, Superando o Formalismo, a entrevista como evento dialógico. Assim como Ana Clara, Sabrina e Maria Cláudia falaram, é muito importante que durante a entrevista a gente tenha uma divisão é, de como vai ser essa interação com o entrevistador. É importante a gente enfatizar que existem vários aspectos contextuais e interativos que vão sugerir pontos positivos e negativos para a entrevista. Como assim? É importante que dentro do contexto do formalismo a gente tenha um diálogo mais aberto e menos formal com o entrevistado, pois é importante que a gente tenha o intuito de valorizar a interação entre ambos, no caso, entre o entrevistador e o entrevistado, com a análise de que os processos interativos vão além do conteúdo que a gente quer explorar. Por isso que é muito importante que a gente enfatize e coloque umas características que dê o suporte necessário para que a pessoa, o entrevistado ou a entrevistada, tenha seu lugar de fala, não tenha aspectos negativos, que não tenha o esquecimento e tudo mais, mas que a gente tenha uma abordagem é, mais intrapessoal com o entrevistado, fazendo que ele se sinta mais aberto a discutir e falar sobre as perguntas que o entrevistador quer fazer. Por isso que é muito importante ter uma visão de entrevista qualitativa. Por quê? Porque existem vários significados enquanto a entrevista qualitativa, mas o principal é que a base e expectativa de resultados pela qualitativa é muito melhor porque a gente sabe todo o contexto, as relações de poder entre o entrevistado com o seu patrão e tudo mais, e algumas nuances, alguns pontos que a gente percebe durante a entrevista a partir da interação com o entrevistado. Então é por isso que a entrevista qualitativa é uma compreensão como um evento que negocia a análise reflexiva com o entrevistador, entre o entrevistador e o entrevistado. Boa noite. Já nas considerações finais, a gente viu que as visões mais tradicionais de entrevista, como instrumento de pesquisa, têm por recomendações metodológicas a preocupação com o clima que favoreça o entrevistado dar o máximo de respostas assertivas do seu dia a dia possível e também com a preocupação de obter dados confiáveis, relevantes, ricos para a pesquisa e também para o entrevistador. Então, dessa forma, a gente tira algumas técnicas para atingir ambos os aspectos. A gente tira algumas técnicas de como já foi falado até por Ismael, sobre ser simpático, respeitoso, não sugerir respostas, como é que eu posso dizer, passar certa confiança, não interromper, não intimidar. Intimidar não no sentido, não só verbalmente, mas assim, intimidar seja por um olhar, por uma linguagem corporal, ou algo do tipo, né? E também, como já foi falado, uma linguagem próxima dele, né? Ver que é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais descontraída, então tentar se aproximar para que a entrevista seja mais leve possível, para que ele se sinta à vontade, né? Que é o que a gente busca. Então, com isso, a gente tira aí 3 princípios, tá? A gente fala sobre a dialogicidade, recursividade e princípios hologramáticos. Todos eles resultam em trazer significados a entrevista, resultar em significados tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador. Então, assim, tem essa via de mão dupla entre eles, trazer, diante do cenário, da situação, trazer esse significado tanto para o que foi entrevistado quanto para o entrevistador. E também a gente conclui que esses encontros e interações humanas, eles envolvem regras e que conduz ali a entrevista, né? Mas tudo vai depender também da cultura, da sensibilidade, do conhecimento do tema e do contexto social. Então, apesar de haver regras, por ser uma interação humana, a gente sabe que vai ter ali seus viéses de percepção, de conhecimento, de contexto cultural, social.
e tudo mais. Então, é isso. Obrigada. E no final, né, as referências. Obrigado pela atenção.